Então, perímetro, né? O que é um perímetro? O perímetro, ele é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Como assim? A gente tem aqui, primeiro, um retângulo. Então, para calcular o perímetro do retângulo, a gente precisa da medida dos lados. Então, o retângulo tem uma base e uma altura. Lembrando que essa base, né, ela vai ter o mesmo valor desse outro lado aqui. Então, a gente vai chamar também de P. E esse lado vai ter essa mesma medida desse outro lado aqui, que a gente está chamando de A. Então, o perímetro do retângulo, ele vai ser igual a, né, A mais A, B mais B. A mais A mais B mais B. Simplificando isso aqui, o perímetro ele vai ser igual a 2A mais 2B. Ou então, para ficar numa forma ainda mais simplificada, o perímetro ele vai ser igual a 2 vezes A mais B, o perímetro do retângulo, né? Mas, ai, fiquei nervosa, e não consigo lembrar que o perímetro do retângulo é 2 vezes A mais B. Então, vai no mais simples, que vai ser um lado, mais o outro, mais o outro, mais o outro. Então, vai ser A mais B, mais B. Ou A mais B, mais A, mais B, enfim, a ordem não vai mudar. O quadrado, ele tem os 4 lados iguais, né? Então, vou colocar aqui L. Então, vai seguir a mesma linha. O perímetro do quadrado vai ser igual L mais L mais L mais L. Simplificando, o perímetro do quadrado vai ser igual a 4 vezes L, que é a medida do lado. O triângulo. Eu fiz esse triângulo, mas a gente sabe que existe várias formas de triângulo. Mas a linha de raciocínio para a medida do perímetro é sempre a mesma. A soma dos lados. Então, triângulo, vamos colocar aqui um lado A, um lado B e um lado C. Então, o perímetro do triângulo vai ser igual a A mais B mais C. O trapézio. O trapézio tem base maior, base menor, lado 1 e lado 2. Então, o perímetro do trapézio vai ser igual base maior mais base menor mais lado 1 mais lado 2. O losango, assim como o quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Também vou usar L aqui. Então, o perímetro do losango vai ser igual a L mais L mais L mais L. Simplificando, o perímetro do losango vai ser igual a 4 vezes o lado. No círculo, isso já muda um pouquinho, né? Por questões de forma. Para calcular o perímetro do círculo, a gente utiliza uma fórmula, que é o perímetro do círculo vai ser igual a 2 vezes π, que é uma constante de valor aproximado de 3,14, π 3,14, vezes R. R é o raio dessa circunferência. E o raio vai ser a medida entre o centro e um ponto qualquer dessa circunferência. Mas assim, o perímetro, ele não é utilizado para medir apenas
os lados dessas figuras geométricas que são habituais no dia a dia, né, da matemática. A medida do perímetro ela pode ser usada para calcular a medida do lado de qualquer figura, desde que você tenha a medida dos lados, é possível calcular isso. Aqui tem um exemplo de uma figura qualquer, com medidas aí imaginadas. E eu vou exemplificar como faz para calcular isso. Então, a gente tem aqui essa figura, os lados 10, 6, 6, 5, 8 e 9 centímetros. Então, para calcular o perímetro dessa figura, é só somar as medidas de todos os lados. Então, o perímetro dessa figura vai ser igual a 10 mais 6, mais 6, mais 5, mais 8, mais 9. Então, o perímetro dessa figura vai ser igual a 16, mais 11, mais 17, que vai ser igual a 16 mais 11, 27, mais 17, 44. Bem simples, né? Mas aqui tem algumas outras questões, voltando para as figuras geométricas mais usadas, para se ter uma noção melhor de como calcular. Primeiramente, quando você vai fazer uma questão que se usa uma figura geométrica, desenhe a figura, porque aí vai ser mais fácil para você visualizar a questão. Quando você visualiza aquela figura, se ela não já existir ali, como é o caso aqui. Então, um retângulo de base 10 e altura de 7 centímetros. Primeiro, vamos desenhar um retângulo. Vai ficar bem desenhado? Claro que não, mas a gente tenta. Um retângulo. Então, base 10, altura 7. Então, o perímetro desse retângulo vai ser igual a 10 mais 10 mais 7 mais 7. Por que 10 mais 10 mais 7 mais 7? Porque o retângulo, este lado vai ser igual a esse, então se a base aqui é 10, aqui também vai ser 10. E na altura, esse lado é igual a esse, então se aqui é 7, aqui também será 7. Logo, o perímetro deste retângulo vai ser igual a 10 mais 10, 20, mais 7, 27, mais 7, 34. 34 centímetros. Um quadrado de lado 15. Então, tem um quadrado. Nossa, que quadrado reto. De lado 15. Então, se o quadrado tem os 4 lados iguais, o perímetro do quadrado vai ser igual a 15. Mais 15. Mais 15. Mais 15. Que vai ser igual a 60 centímetros. Um triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5 centímetros. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto logo aqui. Então, esses lados são 3, 4, 5 centímetros. Então, o perímetro do triângulo vai ser por 3 mais 4 mais 5, que vai ser igual a 12 centímetros. Aqui, um trapézio com base maior 10, base menor 8 e lados 9 centímetros. Então, vamos ver aqui. Um trapézio, um desenho melhor do que o outro. Base maior 10, base menor 8 e lados 9 centímetros. A mesma coisa. Vamos lá.
Perímetro do trapézio vai ser igual a 10, mais 9, mais 8, mais 9. Que vai ser igual a 10 mais 9, 19, mais 8, 27, mais 9, 36. 36 centímetros. Losango com lados de 20 centímetros. Então, losango, assim como quadrado, tem os 4 lados iguais. Então, 20 centímetros. O perímetro desse losango vai ser igual a 20, mais 20, mais 20, mais 20. Ou, como eu falei antes, pode ser 4 vezes a medida do lado. Nesse caso, 20. O perímetro do losango vai ser igual a 80 centímetros. E para concluir, o círculo com raio de 3 centímetros. Um círculo aqui. Que círculo? Enfim, o raio aí do centro até um ponto qualquer. 3 centímetros. O perímetro do círculo vai ser igual a 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Esse perímetro vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 3, que vai ser igual a 3,14 vezes 6, 24, 8, 18. Esse perímetro vai ser igual a 18,82 centímetros.